2024 está chegando no fim e finalmente estamos às portas de 2025. E bom, assim como a maioria dos canais de desenvolvimento pessoal, eu vou dar aqui 6 dicas de como viver melhor o ano de 2025. E eu quis fazer esse vídeo um pouquinho diferente do habitual, então eu não fiz nenhum roteiro elaborado. Para falar a verdade, eu só marquei os 6 pontos aqui no meu caderno, provavelmente nem deve estar dando para ver. Eu vou ler aqui esses 6 pontos para vocês. E são 6 pontos que me ajudam muito, coisas que eu mudei na minha vida pessoal que me ajudaram demais em 2024, principalmente nessa reta final aí de 2024, e que se vocês adotarem em 2025 eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano completamente diferente. E bom, eu vou tentar fugir um pouco da monotonia do que todo mundo fala, de comece a treinar, comece a se alimentar melhor, blá blá blá, tem uma rotina, porque eu já falo bastante disso no canal. E em 2025 eu quero me aprofundar mais em muitas coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá. 6 coisas que você precisa mudar para que 2025 seja um ano incrível. 6 dicas até um pouco estranhas para que o seu 2025 seja muito melhor. E começando aqui na nossa primeira dica, normalize sair sem celular de casa. Você, assim como eu, assim como praticamente todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, é viciado em celular, em tela de alguma forma. Eu digo hoje facilmente que quem não é viciado em tela é uma raríssima exceção, porque as pessoas trabalham com telas, elas vivem com telas. Provavelmente você está me vendo com um smartphone. E digamos que essa é uma batalha muito difícil, a batalha contra as telas, porque praticamente todo mundo hoje trabalha com tela, depende do celular para o trabalho, para fazer vendas, para fazer divulgações. Eu mesmo, por trabalhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, eu acabo ficando muito tempo no celular. Isso faz com que involuntariamente eu queira ficar mais do que deveria, então é muito difícil controlar o tempo de tela. E eu acredito que você já deve ter passado pela sensação de você sair para ir em algum parque, no mercado, comprar alguma coisa, e você nem sequer presta atenção no caminho, porque você fica de 5 em 5 segundos checando o WhatsApp, vendo alguma coisa no YouTube, ou no Instagram, ou aquele Reels que a gente mandou no Instagram, ou coisa assim, ou mesmo para tirar foto do lugar que você tá indo e você não curte em si o lugar. E eu lembro que um dia eu percebi o quão doido isso estava me deixando da cabeça, e eu simplesmente fui no mercado sem levar o celular, sem colocar fone de ouvido, que é outra coisa que atrapalha pra caramba também. E sabe o que eu percebi nesse dia? Que eu tava deixando inclusive de perceber o que tinha no meu ambiente, ao meu redor. Eu lembro que eu passei pelas árvores e falei, caramba, eu não tinha visto que tinha florescido essas flores aqui, que essa árvore tava desse jeito, que essa casa tinha sido vendida, que essa outra casa tinha sido reformada, porque eu tava tão acostumado a passar com o celular, ou mesmo se eu não estivesse olhando pra tela, com o fone de ouvido, eu não via o mundo ao meu redor. E era uma coisa assim, super simples, era ir e voltar do mercado, coisa de 30 minutos estourando e que eu tinha que levar o celular, porque estou viciado nisso. E aí depois que eu comecei a fazer essa experiência de fazer isso sem o celular, eu vejo o quanto é benéfico para que a gente dê uma desintoxicada do celular. Inclusive nessa última terça-feira, que era a véspera de Natal, eu fui correr, não levei o celular, não levei fone de ouvido. Foi a primeira vez que eu fui correr ao ar livre sem música. E eu vou falar, foi maravilhoso. Por mais que no começo tenha sido um pouco desafiador, porque eu senti falta daquele somzinho para dar aquele empurrão, com o tempo eu percebi que eu não precisava, que eu precisava simplesmente da minha força de vontade, simplesmente de continuar. E aquilo, além de me desintoxicar um pouco da presença das telas, me ajudou também a pensar em alguns problemas, porque quando você corre, você pensa em alguns problemas, ou pensa em alguma coisa, sei lá, em acabar logo com um negócio. Como eu não tinha o celular para mensurar quanto eu estava correndo, eu fiz um cálculo de acordo com o tamanho da praça que eu ia correr, e eu sabia o número de voltas que eu tinha que dar para dar 5 km. Isso ajuda muito também no nosso desenvolvimento de mais resiliência. Porque quando a gente está com fone de ouvido, escutando música, por exemplo, eu costumo colocar, quando passar tal música, eu começo a diminuir o ritmo, ou nossa, tá começando a ficar muito difícil, eu coloco uma música que eu gosto mais. E quando você tá sem esse estímulo externo, você não tem o que fazer, você precisa encontrar forças de dentro. E foi legal, que teve uma hora que eu comecei a dar uma desanimada e um senhorzinho que tava correndo falou, vamos. Então aí, as conexões sociais estão melhores porque eu tava sem o meu fone de ouvido. Isso nos leva para a segunda dica para 2025, que é: tenha micro-objetivos e metas. O que são micro-objetivos ou micrometas? Quando você fizer os seus objetivos para 2024, quando você fizer os seus objetivos para 2025, não se esqueça de colocar o que você precisa fazer para chegar lá e quebrar em pequenos blocos. Porque, por exemplo, você fala, eu vou juntar 50 mil reais na minha conta em 2025. Só que esses 50 mil reais estão muito distantes, e quando você vê que falta muito para chegar nesse objetivo, você desanima. Então você pode quebrar isso em micro-objetivos, por exemplo.
Se o meu objetivo principal é juntar 50 mil reais em 2025, então meu objetivo mais próximo é juntar 1.000. E aí você vai ter 50 blocos de micrometas para cumprir. E é muito mais fácil você sair do 0 pro 1.000 do que do 0 pro 50 mil. Só que quando você sai do 0 pro 1.000, falta só 49, entende? A meta total diminuiu. Quando você foca em objetivos menores e mais fáceis de atingir, você tem mais dopamina, você tem mais motivação para ir atrás. Porque não é algo tão irreal. Não que juntar 50 mil num ano seja algo irreal, mas entende o que eu quero dizer? Quando você vê o degrau sendo realizado degrau por degrau, é mais fácil. E usando como, por exemplo, mesmo a corrida que eu fiz sem o celular, quando eu uso música, eu coloco uma estimativa de tempo que eu acho que eu vou precisar para fazer a quilometragem que eu quero, e eu monto uma playlist em que dê um pouco mais do que aquele tempo, porque aí eu sei que eu vou ter música para a corrida inteira. Nesse caso, dessa corrida que eu não tinha o auxílio do celular para saber onde que eu estava ou para me motivar com música, eu fiz exatamente esse negócio de quebrar em pequenas metas na minha corrida. Então eu tinha que dar 4 voltas e meia na praça e tinha horas que eu não estava aguentando mais, eu não tinha nenhum estímulo externo para me ajudar. Só que esse não estou aguentando mais era da minha cabeça, não era do meu corpo. Então o que eu fazia? Beleza, agora eu quero andar, estou correndo, mas eu quero andar para dar uma descansada. Então eu vou correr até chegar naquele carro que tem ali na frente, chegando nele eu posso descansar. E quando eu chegava naquele carro eu via que eu aguentava mais, então eu aumentava um pouquinho. Cheguei no carro, mas agora eu vou até aquele poste. Cheguei no poste, então agora eu vou até aquele ponto de ônibus. Cheguei até o ponto de ônibus, então eu vou até aquela placa. Então entende que se eu tivesse colocado um objetivo muito grande, do tipo, eu vou aguentar continuar correndo sem parar para andar até dar a volta completa, talvez eu não conseguisse me manter motivado. Mas quando eu quebrei em pequenos objetivos, foi muito mais fácil. Isso tanto porque eu conquistasse o objetivo, porque eu via que faltava pouco pro próximo, quanto pro caso das minhas forças realmente acabarem. Então, por exemplo, cara, eu só vou correr até aquele ponto de ônibus porque eu tô realmente esgotado. E se eu chegasse no ponto de ônibus e tivesse que andar, parasse de correr, eu não ficaria me sentindo mal. Porque eu fui até onde eu estabeleci como meta, entende? E aí eu pude me dar um pouco de descanso sem sentir culpa. Mas se eu cheguei no ponto de ônibus e percebi que meu corpo vai até o próximo ponto, até o próximo carro, até a próxima placa, sei lá, eu iria. Justamente por ter fragmentado a minha corrida em pequenos micro-objetivos, ficou muito mais fácil de desempenhar melhor. Porque eu não estava preocupado em dar 4 voltas e meia, eu estava preocupado em chegar até o poste, eu estava preocupado em chegar até o carro, eu estava preocupado em chegar até a placa. E isso você pode transferir também para sua vida profissional, para sua vida de estudos. Eu não estou preocupado com o que eu vou chegar no fim do ano. Eu tô preocupado com a minha meta de hoje. Uma meta pequena, modesta, que eu sei que eu consigo cumprir. Como correr até o poste. E se depois de eu ter chegado lá, eu tô realmente muito cansado e não consigo fazer mais, eu posso ficar sem culpa. Mas se eu ver que eu posso render mais, aí eu vou pra cima. Aí é hora de voar. E como eu disse que nessa corrida eu não levei o celular, não levei fone de ouvido, isso me ajudou a pensar um pouco nos problemas. Vamos pra terceira dica, que é: tire um dia para ficar sozinho em silêncio e repensar sobre sua vida e sobre quem você é. Eu lembro que eu tive um momento em 2024 em que eu tirei um dia de folga, fui para um parque e organizei completamente a minha cabeça. Eu lembro que eu levei um livro espiritual, um livro de estratégia, uma bíblia, um caderno, caneta e deixei o celular desligado o dia inteiro e fiquei nesse parque. Em alguns momentos eu fiquei lendo a bíblia, em alguns momentos eu fiquei escrevendo no meu caderno, em alguns momentos eu fiquei refletindo, eu aluguei uma bicicleta e fiquei andando com ela, em alguns momentos eu fiquei só tomando sol, relaxando. E foi um dia ótimo, porque ajudou muito a organizar meu pensamento. Eu fiquei completamente longe das redes sociais, não fez falta nenhuma. E eu lembro que quando eu liguei meu celular, tinha um caos de mensagem de gente atrás de mim. Cadê você? Porque eu esqueci de avisar que eu ia estar off. Mas não tem problema, sabe? Não, o mundo não acabou porque eu fiquei algumas horas em um dia off. Não acabou, não acabou. E se eu tivesse continuado mais dias off, também não ia acabar. Só que esse dia foi tão importante pra mim porque me ajudou demais a organizar o meu pensamento, organizar as minhas metas e organizar a mim mesmo. A pensar sobre meus defeitos, minhas virtudes, o que eu preciso melhorar na minha personalidade, a entender um pouco mais sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu estava sentindo no momento. Me ajudou a crescer no autoconhecimento, no amadurecimento. Então, de tempos em tempos, pode ser mais ou menos de 3 em 3 meses, você não precisa fazer isso sempre. Ou sei lá, se você gostar muito de fazer, coloque aí uma vez por mês, um dia pra você realmente ficar sozinho. Mas não é um dia pra você ficar sozinho no seu quarto, isolado com a cara no celular. Muito pelo contrário, é um dia pra você ir pra um lugar bonito, pra uma praia, pra um parque sem tecnologia, sem smartphone, sem rede social. De preferência você pode levar um caderninho, ou uma coisa que te ajude a refletir, ou um livro que você goste muito de meditação. E
Isso funciona muito bem, principalmente para homens que às vezes precisam de silêncio para se refazer. E usem esse tempo para refazer a mente de vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso vai melhorar a forma como vocês estão lidando com o mês, com o semestre, com o bimestre, com o ano de vocês. Em 2024 eu fiz isso 2 vezes e agora em 2025 a minha meta é que eu faça pelo menos 4 vezes, uma vez a cada 3 meses. E a quarta dica é: arrume um hobby novo, alguma coisa que você nunca fez na vida. Em 2024 eu comecei a nadar, eu tinha essa defasagem aí no meu aprendizado motor que era não saber nadar e eu aprendi a nadar. E agora em 2025 eu pretendo entrar em uma escola de vôlei. Eu adoro vôlei, mas eu sou péssimo e eu não jogo sempre, eu jogo uma vez por mês e olhe lá. E agora que eu já sinto que eu tô nadando bem o suficiente, eu quero me aventurar pelo vôlei, mas pode ser algum outro hobby que não seja esportivo, pode ser aprender a jogar xadrez, cartas, poker, que seja, arruma um hobby que você nunca fez na sua vida e faça esse ano. Aprender alguma coisa nova faz com que seu cérebro fique mais rápido, que seu cérebro não envelheça tanto, que seu cérebro ainda fique no páreo. Isso, além de te ajudar a relaxar, de melhorar sua autoestima por mostrar que você ainda pode aprender coisas novas, ainda vai fazer com que seu cérebro se mantenha em atividade sempre. E vamos para nossa quinta dica: ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas em que sentido? Ajude-as gratuitamente. Participe de algum programa social, vá levar marmitas para os moradores de rua, vai ajudar alguém que perdeu tudo a reconstruir, ajude algum asilo, visite os idosos em algum asilo, ou crianças órfãs. Ajude quem não pode retribuir você em nada além da gratidão. Lembre-se, não importa o quão ruim esteja a sua vida, sempre tem alguém que está pior. E essas pessoas precisam da sua ajuda. Mas mais importante do que elas precisarem da sua ajuda, você precisa ajudar elas para que você se ajude também. Às vezes, no dia a dia, nós achamos que os nossos problemas são grandes demais e que somos as pessoas mais ferradas da Terra. Mas quando saímos de nós mesmos, do nosso egoísmo e vamos ajudar alguém que não pode nos retribuir essa ajuda, nós percebemos que às vezes os nossos problemas só são muito grandes na nossa cabeça. Isso nos ajuda a amadurecer e a melhorarmos como pessoas. Ajudar as outras pessoas é um remédio para o nosso próprio egoísmo. E não faça isso para ser visto, não faça isso postando fotos em redes sociais para mostrar que você é o bonitão, que você é o gatão. De preferência, se ninguém souber, melhor ainda. Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Mas ajude pessoas. Um conselho: se você não tem medo nem nojinho, senta do lado de um morador de rua, paga um almoço para ele e conversa com ele sobre a vida. Deixa ele contar a história dele para você. Pode ser que você se surpreenda com o quanto você vai aprender. Ajude as pessoas. Isso vai fazer com que os seus problemas se tornem menores na sua cabeça e você se torne uma pessoa melhor e mais madura. E a última dica que eu marquei aqui no meu caderninho: aprenda a dizer não. Bom, se eu falei aqui pra você que você precisa ajudar as pessoas, você também precisa se ajudar às vezes dizendo não. Quando você diz não pra alguém, não significa necessariamente que você tá sendo egoísta, mas às vezes você está dizendo sim pra você. Então, se você é do tipo de pessoa que topa tudo quando alguém te pede algum favor, quando alguém te pede qualquer coisa, entenda que às vezes você tá sendo só capacho. E pior ainda, as pessoas não respeitam quem fala sim pra tudo. Muito pelo contrário, elas começam a achar que você tem a obrigação de fazer tudo pra todo mundo se você é uma pessoa que diz sim pra todo mundo. Às vezes você tem que reconhecer o seu limite. Dizer não dá pra eu ajudar, não dá pra eu ir, não dá pra eu fazer. Você não está dizendo não pra pessoa ou pra situação, mas dizendo sim pra você. Porque às vezes você está doente, às vezes você está cansado, às vezes você precisa de um descanso, às vezes você precisa cuidar de si. Cuidar de si também é mega importante. Faça isso em 2025, aprenda a dizer não. Ajude o máximo de pessoas que você puder, mas aprenda a dizer não quando não for possível pra você fazer as coisas. Pode ser que algumas pessoas virem a cara pra você depois disso e você não deve se preocupar com isso, porque essas pessoas só têm interesse no que você pode oferecer a elas. Então não tenha medo de dizer não e que as pessoas fiquem com cara feia de você. Essas pessoas já não te respeitam. Elas só estão perto de você pelo que você pode dar. As pessoas que se importam com você vão entender completamente quando você disser um não de vez em quando. Então aprenda a dizer não. Dizer não é dizer sim pra você mesmo. De vez em quando você precisa focar em si mesmo e deixar que os outros resolvam os problemas deles. Dependendo do caso, é até uma obra de caridade dizer não, porque você tá dando independência pra pessoa que às vezes não precisa tanto assim de você. Ela só acha que você é um capacho, então é mais fácil dar pra você o que ela precisa fazer. Então vamos lá.
Primeira dica para 2025, normalize fazer coisas sem o celular. Segunda dica, micrometas, micro-objetivos, é mais fácil se concentrar no pequeno, no que está mais próximo de ser realizado. Terceiro, dia de silêncio para reflexão, tome um dia para você, para pensar na vida, para buscar autoconhecimento. Dica número 4, arrume um hobby novo, uma coisa que você ainda não faz. Dica 5, ajude alguém gratuitamente. E dica 6, aprenda a dizer não. Bom, esse vídeo foi um pouco mais simples, um vídeo sem referência bibliográfica, um vídeo somente com experiência minha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim também. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais que vão ser as metas de vocês para 2025, para saber se a gente está alinhado e se nós conseguimos ajudar uns aos outros aqui na elaboração dessas metas para que 2025 seja um ano incrível. E se você já colocou em prática alguma dessas dicas que eu falei, ou se você achou estranho, ou se você nunca tinha ouvido falar, deixa nos comentários também. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos. E em 2025 eu quero que você se torne uma pessoa extremamente incrível. Vamos vencer essa sua franguice e restaurar a humanidade. Até 2025.